Gravando. Muito bem. Graça e paz, irmã Sandra, graça e paz, irmã Flávia. Feliz 2023, que possamos seguir com a bondade, com a graça, com a misericórdia do nosso Deus sobre as nossas vidas e que assim a gente siga com a evangelização do mundo, cumprindo o propósito ao qual o Senhor nos chamou. Eu gostaria de iniciar orando, nosso primeiro diário de oração do ano, e em seguida eu vou fazer a leitura do último capítulo de Josué. E então a gente adentra o diário de oração, a leitura do diário. Amém. Querido Deus, eu quero nessa manhã te agradecer, Senhor. Muito obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, por tua graça, por tua bondade, por tua justiça. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado, Pai, saúde física, poder espiritual. O Senhor tem dado, Senhor, fortaleza, Senhor. O Senhor tem nos fortalecido, fortalecido espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, economicamente, Pai, e também tem nos dado o poder, Senhor. Tem nos fortalecido para fazermos discípulos em outros lugares, discípulos, Senhor, através da bênção do encontro, e é por isso que eu quero te agradecer. Muito obrigado nessa manhã, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, compartilhando a tua palavra, Senhor. E obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que ainda não adentraram a sala ou que não puderam adentrar, mas que sabemos, Pai, que são nossos irmãos que também seguem com o mesmo propósito, têm o mesmo objetivo, que é evangelismo, missões e evangelização do mundo. E eu quero te agradecer, Senhor, nessa manhã, que possamos ainda mais, Senhor, nos achegarmos para juntos, Senhor, para perto de Ti, e assim, Senhor, seguir cumprindo o Teu propósito. Então, muito obrigada, Senhor, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãs, nessa manhã eu gostaria de iniciar com a leitura de Josué, já que é o capítulo que vai fechar a leitura do livro, porque é muito importante, que nós entendamos a razão, como o capítulo em si ele finaliza e o que a gente pode, principalmente aprender diante desse último capítulo, uma vez, que foi escrito antes da morte de Josué. E a ideia mesmo era ele reunir o povo e novamente falar da memória, E como a gente está iniciando o ano novo, é importante também falar daquilo que a gente não pode esquecer e daquilo que a gente precisa trazer à memória. E o capítulo inicia assim: Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel, chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: O Senhor, o Deus de Israel, disse isto: Há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Tera, um deus dos antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Porém, eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates
e fiz com que eles andassem por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes a Abraão e dei Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú eu dei para ser sua propriedade, a região montanhosa de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião eu tirei vocês de lá. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito, e eles chegaram até o Mar Vermelho. Mas os egípcios os perseguiram até o mar, com carros de guerra e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios, e mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Então os levei para a terra dos amorreus, que moravam a leste do rio Jordão. Os amorreus os atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu destruí diante de vocês. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, e assim ele abençoou, e eu os salvei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês. E depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gigaseus, os heveus e os jebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pela espada, nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado e cidades que não haviam construído. E vocês estão vivendo nessa cidade e comendo uvas, azeitonas de parreiras e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo: Portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: Nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e a nossos pais da escravidão da terra do Egito, e vimos as grandes coisas que ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nessa terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: Vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo, e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e a maldade de vocês. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. O povo respondeu: Que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse: Vocês mesmos são testemunhas que escolheram servir o Senhor. Sim, somos testemunhas, responderam eles. E Josué continuou: Então jogue fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: Serviremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos os seus mandamentos. Assim, naquele dia, Josué fez um acordo para com o povo, e ali em Siquém ele lhe deu as leis, os regulamentos. Josué os escreveu no livro da lei de Deus. Em seguida, pegou uma grande pedra e a colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adoravam a Deus o Senhor. E disse a todo o povo: Olhem para esta pedra, ela será nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunha contra vocês, para evitar que abandonem o seu Deus. Então Josué mandou o povo embora, cada um para a sua propriedade. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Nun, e servo do Senhor. Ele foi sepultado na sua propriedade em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim.
no lado norte do Monte Gás. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu, e também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. No corpo de Josué, os israelitas tinham trazido do Egito, de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, num pedaço da terra de Jacó, havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 barras de prata. Os descendentes de José receberam essa terra como herança. Eleazar, filho de Arão, também morreu e foi sepultado em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada ao filho de Finéias. Amém. Essa é uma leitura muito importante, né? Porque é uma leitura que fecha, né, o livro, que vai falar de tudo aquilo que Josué trouxe a memória, estava trazendo a memória do povo. Foi ali mesmo como um ultimato, né, que ele deu para que o povo pudesse escolher, né, de fato a quem eles iriam servir, porque ele em si ele já estava decidido, né, ele já tinha feito a decisão dele de servir ao Senhor, ele e a família dele. Então, da mesma forma que Moisés foi uma liderança extraordinária, Josué também não deixou de desejar, né? Ele também se tornou um líder que inspirou outros líderes. Então, tanto é que o Senhor fez que a partir de Josué tivesse várias conquistas, né? Muitas conquistas. Então, ele de fato foi um homem que fez esse resgate, né? Fez o povo trazer à memória aquilo que poderia de fato dar a eles esperança. E que assim seja, né, no nosso dia. A gente sempre venha estar trazendo à memória aquilo que pode nos dar a esperança. E aí, para a gente seguir o diário, eu gostaria de saber, irmã Sandra, se você poderia estar louvando ao Senhor um hino, uma canção, se possível. Sim, minha irmã, graça e paz mais uma vez. Bom dia, irmãos. Feliz 2023. Em Cristo Jesus. Louvemos. Eu um dia descobri que Jesus é o Cristo de Deus. E nesse dia ele me fez ver o caminho, a verdade e a vida. Eu creio que ele está em mim e eu estou nele. O poder das trevas que influenciava o meu ser como onda se desfaz. Enquanto eu viver neste mundo, as nações proclamarei Jesus, o Cristo é. Até o último suspiro, diante de todos proclamarei Jesus, o Cristo é. Eu um dia descobri que Jesus é o Cristo de Deus. E nesse dia ele me fez ver o caminho, a verdade e a vida. Eu creio que ele está em mim e eu estou nele. O poder das trevas que influenciava o meu ser como
nada se desfaz. Enquanto eu viver neste mundo, as nações proclamarei: Jesus, o Cristo é. Até o último suspiro, diante todos proclamarei: Jesus, o Cristo é. Enquanto vivemos no mundo, as nações proclamaremos: Jesus, o Cristo é. Até o último suspiro, diante todos proclamaremos: Jesus, o Cristo é. Jesus, o Cristo é. Deus nos colocou aqui dentro do pacto eterno, preparado desde o passado. Juntos aqui estamos, nessa época pelo chamado, em Cristo foi revelado. Se entendemos a razão das nossas vidas, quer cumprir nossa missão divina. Entregamos nossas vidas por seu reino e glória eterna. Juntos levantamos as mãos e somente no Evangelho seu povo viverá em união. E somente em oração seremos um. Restaura esse tempo uma vez mais. E somente no enchimento do Espírito para seu povo ter a mesma visão. E somente por missões cumpriremos o chamado. Restaura esse tempo uma vez mais. Restaura esse tempo uma vez mais. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada, Sandra. Que bom, né? Podermos ouvir os louvores e ter essa certeza de que o Senhor é nossa fortaleza, nosso refúgio, Ele é socorro bem presente e Ele nos chamou para cumprir, de fato, a evangelização do mundo. O tema do diário de hoje, dia 2 de janeiro de 2023, é a espiritualidade dos remanescentes. E a leitura do diário está em 1 Reis, capítulo 19, os versículos 19 ao 21, mas a gente vai ler somente o 21, que diz assim: Então Eliseu deixou e voltou, ele pegou sua juta de bois e os matou. Ele queimou o equipamento de arado para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então ele partiu para seguir Elias e tornou-se seu ajudante. Há uma coisa sobre a qual os remanescentes nunca devem ser enganados, especialmente quando vão para a faculdade ou estudam em país estrangeiro. Em primeiro lugar, há acadêmicos que criticam o cristianismo ao ver as organizações cristãs que não têm o evangelho como aquela da Idade Média. É por isso que os remanescentes devem conhecer os erros dos que se diziam ser cristãos.
pregaram o evangelho em Roma, mas depois desapareceu o evangelho e apareceu um cristianismo incorreto. Em segundo lugar, devido aos preconceitos dos estudiosos, várias ideias e filosofias surgiram. Infelizmente, os remanescentes devem ir para a faculdade já com conhecimento desse conteúdo. Com essa realidade, vemos que surgiram as três organizações e outras organizações religiosas. Então, o que os remanescentes devem fazer? Ponto 1. Eliseu, que viu a era de um reino idólatra. Eliseu, que foi chamado nos dias de um reino idólatra, conhecia alguns fatos. Ele sabia que os problemas espirituais haviam surgido em Israel por causa dos ídolos trazidos por Jezabel, que havia se casado com o rei Acabe. Depois que Elias eliminou os falsos profetas, ele se tornou um fugitivo e ficou desanimado. No entanto, Deus mais tarde levaria Elias ao Monte Horebe e lhe diria que havia 7.000 discípulos e que ele levantaria Eliseu. Segundo ponto, Eliseu que preparou a próxima geração. Eliseu sabia que a era anterior de Elias havia chegado ao fim e que a próxima geração deveria liderar a era iminente. No entanto, os outros estudantes de profetas não sabiam disso. Eles não entenderam porque Eliseu seguiu Elias até o fim. Mas, ao fazer isso, Eliseu recebeu uma porção dobrada do Espírito. Esta é a preparação para a próxima geração que os remanescentes devem fazer. E o ponto 3. Eliseu que se tornou uma plataforma espiritual. Por meio de Eliseu, Naamã, o maior general da Síria, foi curado da lepra. Eliseu também levantou o movimento de Dotã, e assim foi curada a sequela de Israel, que existia desde o tempo do rei Acabe. Se você possui o poder de curar, você se tornará uma plataforma. Os remanescentes não devem ser enganados por falsas teorias e não devem parar na ciência, pois não é perfeita e é incompleta. Além disso, os remanescentes devem editar com precisão seu estado espiritual. Ao fazer isso, eles verão o plano de Deus e irão aos campos importantes, né? Então, o diário de hoje, ele traz essa questão da espiritualidade que os remanescentes precisam ter, né? Assim como e entender liderança, entender o propósito, né, diante de todo o processo, porque foi exatamente isso que aconteceu com Elias e com Eliseu, principalmente com Eliseu ao seguir Elias, né? Sim, Elias foi também um grande líder, mas o que levou Eliseu a seguir, né, ele enquanto líder era principalmente porque ele entendia que precisava salvar a geração seguinte, tanto que de fato aquilo que ele pediu foi para cumprimento disso, né? Então, o diário ele finaliza dizendo que os remanescentes eles não devem ser enganados por falsas teorias, e tampouco seguir a ciência no sentido de seguir 100% a ciência, porque ela não é perfeita e é completa, porque de fato os remanescentes, quando eles adentram, por exemplo, o campo das universidades, as ideologias que são surgidas, né, trazendo aqui para nossa realidade Brasil, são ideologias que não se aproximam e não compactuam com aquilo que nós queremos, né? As ideologias elas vão sempre levar, de fato, o remanescente a querer se desviar da verdade, assim como aconteceu em Roma, onde eles tinham o evangelho, mas eles foram agregando outras coisas, foram misturando, né, a outras coisas e por isso foi se perdendo. E aí o cristianismo que surgiu ali já foi um cristianismo incorreto, já foi um cristianismo misturado. Então, que nós tenhamos esse entendimento para que a gente também possa ver o plano de Deus, né? E assim ir aos campos importantes, que é o projeto, que é o projetar, na verdade, aquilo a qual o Senhor nos chamou. Que possamos fazer nesse momento a oração da aliança que diz assim: querido Deus, obrigado por amar os remanescentes, e os remanescentes em todo o mundo se levante dentro da aliança, para não serem enganados, então abra os olhos espirituais. Que os remanescentes que recebem poder todos os dias sujam e bloqueiem a escuridão.
há apenas um caminho para o mundo e as nações em guerra. Isso é, que os remanescentes que possuem o Evangelho se levantem. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. E antes, né, de finalizarmos nosso diário de hoje, gostaria de falar dos tópicos de oração para que as irmãs também possam estar orando. Nós estaremos orando exatamente a respeito do Seminário Teológico dos Remanescentes, né, pela Universidade dos Remanescentes, pelo que é o RUTC, né, aqui que se levante um RUTC no Brasil, e pelas escolas para remanescentes nas igrejas. Então, se alguma das irmãs desejar orar por esse tópico, né, são 3 tópicos em um, que é a respeito dos remanescentes, pelo seminário que temos, pelo RUTC e pelas escolas para remanescentes. Alguma irmã gostaria de estar orando? Bom dia, graça e paz. Amém. Feliz Graças a Deus. 2023. Vamos estar orando, apresentando ao nosso Deus. Querido Deus, graças te damos, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por esta manhã unidas e reunidos nesse propósito de oração. Por isso, Senhor, nós queremos elevar a Ti em oração, Pai, o RUTC no Brasil, o Seminário Teológico de Remanescente, as escolas para remanescentes, nas igrejas. Pai, nós queremos, Senhor Deus, clamar a Ti por esse tópico de oração, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é maravilhoso, é um Deus que responde oração. O que importa é que Teu Evangelho seja pregado corretamente nos lugares, Senhor, para alcançar vidas e haver transformações. Pai, nós oramos por cada seminarista, nós oramos e pedimos a bênção do Senhor, o entendimento aberto para compreender as aulas, para serem fortalecidos em Ti, bem como toda a liderança, os professores, Senhor, todos que estão na administração, que o Senhor possa envolver com o Teu Espírito Santo, dando graça e conhecimento, poder físico e espiritual, em nome de Jesus, que possa se expandir, Pai, para mais pessoas, Senhor, adquirirem o conhecimento correto, em nome de Jesus. Nós oramos também, Pai, para que seja implantado, Senhor, as igrejas com o evangelho correto, para que o Teu evangelho alcance, Pai, muitos pastores, muitas lideranças, e sejam levantados remanescentes, fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos, Senhor, por este tópico, crendo que o Senhor é Deus que responde a oração. Em nome de Jesus o Cristo, amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, irmã Flávia. Nós iremos encerrar o diário de hoje. Eu gostaria só de orar, né? Orar encerrando. E já agradecendo a cada uma das irmãs aqui presentes, por estarmos nessa manhã, né? Compartilhando a mensagem do nosso Deus, louvando ao Senhor e fazendo a leitura da palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Obrigada, Pai, pelos tópicos que foram orados. Obrigado pelos tópicos que foram apresentados, que foram meditados, que possamos trazer à nossa memória tudo aquilo, Pai, que nos traz esperança, que possamos trazer à memória aquilo que o Senhor deseja, para que sigamos, Deus, com um propósito, para que sigamos mesmo diante de um processo, ainda que dolorido, ainda que sofrido, ainda que com dúvidas, mas que a gente possa buscar, Senhor, certeza em Ti, porque em Ti, Pai, não há dúvida alguma, em Ti não há confusão. Então, que nós possamos estar sempre voltados, de fato, para Ti, com os nossos olhos, Deus, voltados para Ti, para que assim a gente siga com o objetivo final, Pai. E assim a gente possa estar evangelizando
e fazendo a evangelização do mundo, Senhor. A começar, Senhor, em nossas vidas, a começar, Senhor, em nossas casas, em nossa comunidade, Pai, em nossa igreja. Nos use, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim eu oro e já te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãs, muito obrigada e que possamos desfrutar do dia de hoje com somente Cristo. Amém. 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 Graças a Deus.